fazer uma da física C aqui, já que nós estamos fornecendo 2 aulas para a física D, né? A física C fica com ciumeira. Então nós vamos fazer uma de física C também. Página 12, física 3C, é o exercício 616. Página 12, física 3C, é o 616. Falava o seguinte: no circuito da figura, a resistência interna do voltímetro RV vale 90 ohms. R1 é 51 e R2 é 10. O gerador é ideal. Ele fez um circuitinho assim. Gerador ideal de 120 volts. Aqui está o voltímetro com a sua resistência interna. Ele disse que o R1 é 51 ohms. Disse que o R2 é 10 ohms. E disse que a resistência do voltímetro RV é 90 ohms. Determine a leitura do voltímetro. Ele quer saber quanto é que o voltímetro vai ler, então, daqui para cá, nessa situação. Altas questãozinhas, meu querido. Muito obrigado, cara. Altas pedidas. Boa. Primeiro, pessoal, eu vou tentar matar o circuito ignorando a presença do voltímetro, mas que eu digo do símbolo do voltímetro. Eu sei que ele é um resistor. Então a primeira coisa que eu percebo é que tem 2 resistores em paralelo. A técnica que eu te recomendei é trocar o menor por vários maiores. Eu poderia colocar 9 de 90 no lugar de 10, porque 90 sobre 9 dá 10. Ficaria 10 de 90. 90 dividido por 10? 9. Tu vê como é gostoso usar o macete, cara. É quase inacreditável. Mas, se tu não quiser usar o macete, eu não tenho problema com isso. Não tem estresse. Vamos lá, a gente faz a continha. Como é em paralelo, é aquela soma diferenciada, né? Tira o mínimo que é 90, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados, 90 sobre 10, 9. Como nós tínhamos feito. Então o circuito já ficou bem mais simples, ó. Ó que delícia esse circuito, cara. Vamos lá, agora os resistores estão em série. Em série é mais gostoso ainda, é só somar. E na matemática profunda temos 60 ohms, 120 volts. Dá ou não dá para fazer o URI? E vamos calcular o I que vai percorrer esse circuito. Cuidado, hein, porque esse circuito nem existe. Esse circuito aqui fui eu que criei. Ele não existe na prática. O U é 120, o R é 60, calcula o I, está multiplicando, passa dividindo, 2 amperes. Cuidado, hein? Esse 2 amperes vale para esse circuito, só que esse circuito nem existe. Esse 2 amperes vale para esse circuito, só que esse circuito nem existe. Esse 2 amperes vale para essa parte aqui, ó, e vale para essa parte aqui também. Agora aqui vai passar um pouco para cá e um pouco para cá. Porém, eu consigo saber quanto de tensão eu estou perdendo em cima desse cara, né? Porque eu posso fazer U igual a R vezes I no resistor 1. Eu já sei que a resistência dele vale 51 e eu sei que a corrente que o percorre vale 2. Assim eu percebo que tem 102 volts atuando nele. Se do total de 120 volts sobre esse cara está atuando 102, quanto que sobrou para esses indivíduos que estão em paralelo? 120 menos 102? 8. 18 foi o que eu disse. Beleza? Logo, então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei os 120 volts, vi quantos desses 120 estavam sendo aplicados no R1, descontei 120 menos o que ele consumiu, automaticamente calculei a tensão que estava atuando nos sujeitos que estavam em paralelo. 18 volts. É, portanto, o que esse cara lê. Qual era a letrinha do 18? B. B. Pois não. Aí é que tá, ó. Na verdade, o sentido da corrente elétrica é definido considerando que essa placa é positiva e essa é negativa.
E as pessoas que começaram a fazer a teoria dos circuitos elétricos supuseram erroneamente que as partículas que se deslocam eram positivas no fio. Como os opostos se atraem e iguais se repelem, as partículas positivas iriam nesse sentido. Então a corrente elétrica ela não vai pela região que tem menor resistência elétrica, no caso do circuito elétrico. Porque nesse caso, ela indo por aqui ou ela indo por aqui, no final das contas ela ia percorrer as mesmas resistências. Então o sentido da corrente elétrica é dado olhando pelos polos da fonte de tensão e considerando que são partículas positivas que se deslocam no fio. Coincidentemente, nesse momento, os elétrons estariam fluindo no sentido oposto do que eu desenhei. Mas é só uma coincidência, não é em função das correntes dos resistores. Certo? Então, sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. Tu pega a fonte de tensão, diz que o grandão é mais, que o pequenininho é menos, e joga a baguinha positiva ali. Ó. Larga uma baguinha positiva ali. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. Esse é o sentido convencional. Quando da descoberta do elétron em 1900, a galera percebeu, putz, as setinhas do circuito elétrico estavam tudo errado, como a gente é tanso. Ah, mas não vai mudar nada da vida de ninguém. Ah, tá, então não vou nem mudar nos livros. E aí o vestibular pode pegar no teu pé e te exigir que tu saiba tanto o sentido convencional quanto o sentido real, que é o sentido oposto ao convencional. Certo? Boa! E tô devendo ainda um exemplo de prisma. Preciso fazer um exemplo de prisma. Que horas que acaba a nossa aula? 3 minutos. Jezebel. Vamos ver se vai dar tempo. Fazer um exemplozinho de prisma, só para tu não ficar se sentindo mal na hora que for trabalhar com os prismas. Exemplo para os prismas. Imaginem vocês um prisma com ângulo de abertura de 60 graus, índice de refração, raiz de 3, e o raio de luz que atravessa o prisma faz um ângulo de 30 graus com a parte interna. O raio ao atravessar o prisma faz 30 graus com a reta normal, a primeira face. Sabendo disso, determine o desvio que o raio de luz sofrerá ao atravessar o prisma. Tu vê, se eu for seco na fórmula do desvio total, que é o ângulo de chegada mais o ângulo de saída menos o ângulo de abertura, eu percebo que o ângulo de abertura eu já tenho, que é 60 graus. Mas eu vou ter que calcular o ângulo de chegada e o ângulo de saída. O ângulo de chegada está fácil, porque eu sei que o N do material de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N do material de saída vezes o seno do ângulo de saída. O N do ar nós sabemos que é 1. O N do prisma foi fornecido, raiz de 3. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Assim eu consigo perceber que para o seno está dando raiz de 3 sobre 2, eu descubro que o ângulo I1 é 60. Descobri o ângulo de chegada. Nós também vimos que o ângulo de abertura do prisma é o R1 mais o R2. Como o ângulo de abertura é 60 e o R1 é 30, valores que tinham sido fornecidos, automaticamente eu descubro que o R2 também é 30. E se o R2 vai ser 30 graus, eu não vou nem fazer um cálculo para o ângulo de saída, porque eu já sei que vai ser 60 graus. Porque se entrou com 60 e saiu com 30, se chega com 30 vai sair com 60. O cálculo que eu faria é exatamente igual a esse. E agora que eu descobri que o ângulo de incidência na primeira face é 60, assim como o ângulo de refração na segunda, eu descobri que o desvio é 60 graus. E nesse caso, por se tratar de desvio mínimo, eu até poderia ter usado aquela outra fórmula mais simples, que é I 60 menos R, que é 30, vezes 2. 30 vezes 2, 60. Então é um exemplozinho clássico de prisma. E já ficou até, digamos, de nível médio, porque teve que usar leis Neo-Descartes. Nem sempre a gente tem que usar essa lei nas questões de prismas.
Isso, meus queridos. Muito obrigado pela paciência. Depois de 3 aulas para a mesma turma, nem eu me aguento. Façam exercícios, não usem drogas, usem preservativos e tragam dúvidas. Aí que tá, é maior no vidro ou na água. No ar não. No ar eles empatam. Então as cores diferentes têm velocidades diferentes. No ar, praticamente iguais. Tanto que eu não vejo arco-íris quando eu olho para o Sol. Só da luz do Sol entrar na atmosfera terrestre, ela não se separa, mostrando que a velocidade do vermelho, do amarelo, do laranjado, do violeta, do anil é igual no ar. Agora no vidro não. Na água não. Então quando a luz vai refratar na água, no vidro, aí a gente vê ela se separando. Porque aí sim muda de cor. Então essas vão empatar porque elas têm essa velocidade, porque não passaram pelo vidro. Certo? Aí a amarelinha no vidro vai ficar um pouco mais rápida que a verde. Beleza?